Perfeito. Tá, então vou começar a gravação para que as pessoas que não conseguirem participar agora possam assistir depois, se tenham algum interesse, tá? E vou começar a compartilhar minha tela para a gente já começar. Seja todas, né? No caso, muito bem-vindas. A ideia é que consigamos aprender um pouquinho. Mas a gente entrou numa fase de entender um pouco mais sobre organização financeira, voltada um pouco mais para negócio ou para as atividades que fazemos, né? E hoje vamos encerrar esse ciclo, falando um pouquinho sobre algumas das responsabilidades que o MEI tem. Então, se vocês estão pensando em fazer o MEI ou se já tem, então é muito melhor porque aí vocês já ficam sabendo o que é necessário fazer. Às vezes, quando a gente vê as siglas ou vê que, tipo, relatório mensal, aí a gente já fica assustado, pensando que é uma coisa muito complexa, mas a ideia é que hoje compartilhemos essas informações com vocês e consigamos resolver qualquer dúvida que vocês tiverem, né? O objetivo vai ser encerrar essa parte de organização financeira com essa conversa agora, e semana que vem já o Matos está de volta para falar sobre vários assuntos que ele também quer continuar trabalhando. Muito mais agora que o cenário começa a mudar de novo, o cenário econômico, né? Então, a ideia é que, se tem alguma dúvida ou sugestão, também podem falar, tá bom? Mas que bem-vindo às intervenções de vocês. Então, bom, eu quis trazer aqui na verdade, duas responsabilidades que todo MEI tem, que às vezes pensamos que é só pagar o valor mensal, né? Quando o MEI abre enfim, quando se abre o MEI, pensamos que a única responsabilidade talvez é pagar a mensalidade, mas hoje quis trazer essas outras duas que qualquer um tem, para evitar multas, ou evitar algum tipo de problemas. E também para complementar um pouco com a questão da organização financeira e como essa organização, separar em contas diferentes, sendo conta PJ. Ah, legal, Maria Aparecida. Então, acho que essa informação vai ser bem legal para você. Então, assim, estávamos falando um pouco sobre organização financeira, separar o dinheiro do negócio ou das vendas numa conta e depois em outra sobre as despesas pessoais, né? E hoje, complementando, quis trazer isso aqui também para ver como que essa separação pode nos ajudar para cumprir essas obrigações fiscais que temos, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu queria só lembrar quem pode ser MEI. Eu acho que é bastante importante, meu Deus, lembrarmos se vocês estão pretendendo abrir, aí vocês já sabem quais ocupações estão permitidas, né? Então, na verdade, como elas vão sendo alteradas, algumas vezes, e também são muitas as que é possível, aí o que eu indicaria para vocês seria pesquisar no Google mesmo, ocupações permitidas, e ele vai abrir essa página aqui do GOB. Então, vocês colocando no Google ocupações permitidas MEI, e aí ele vai lançar essa página aqui com todas as ocupações. Aí vocês podem começar a olhar qual que é sua ocupação, né? Então, por exemplo, eu não sei se está para ver, mas tem de tudo, né? Ele categoriza por ordem alfabético, né? Então, fica muito mais fácil. Mas tem adestrador, tem agente de viagens, tem pessoa que faz artesanato, então aqui artesão com bijuterias, artesão borracha, cerâmica, cimento, cortiça. Então tem um monte tem astrólogo, tem várias ocupações que vocês podem vir. Às vezes pode ser que não apareça com uma letra que vocês consideram, mas pode se encaixar em outra coisa, né? Locador de equipamentos recreativos. Então, tudo isso aqui pode ajudar. Aqui, ó, reciclador, tem pedreiro, tem pessoa que faz vinagre até, tatuador. Então, tem muitas
profissões, né, ocupações que podem ser, se encaixar para abrir o MEI. Também tem algumas coisas de, por exemplo, transporte de carga. Então, tudo isso ajuda para que a pessoa consiga se encaixar em alguma das atividades para se conseguir justificar a sua renda, mas também cumprir com impostos, fica até pagando menos imposto, né? Mas é importante que não fique na informalidade, e se que tenha acesso à formalidade, portanto, a todos os benefícios que ela pode trazer, tá? Então, o primeiro passo, se vocês não têm, seria ir aqui nessa página, quando vocês entram no Gov, na parte de Quero Ser MEI, ele vai te explicar tudo o que você pode fazer. Então, ele vai falar como se formalizar, por que é importante ser um MEI, ele vai falar todos os documentos necessários, quais ocupações podem ser, se vocês, dentro do seu negócio, precisa alguma coisa de segurança e vigilância sanitária. Então, ele vai dando várias dicas, tá? Pode falar? Acho que alguém levantou a mão. Ah, tá. Aqui, Maria Soares fala, meu filho tem MEI, mas ele não sabe como funciona. Sou jarista, mas posso usar o meu MEI para vender alimentos, exemplo, bolos salgados. Sim, deixa eu ver aqui. Tá, então, primeiro eu vou começar pela pergunta, inclusive, vou compartilhar esse link aqui nas mensagens, para que você também possa compartilhar esse link para ele, tá? Mas por que é legal se formalizar como MEI, né? Principalmente, aqui tem algumas das características, né? Mas uma delas é que a pessoa pode ter um CNPJ. Então, ter CNPJ, isso pode abrir novas oportunidades de negócio. Então, por exemplo, se eu faço bolos, se eu fizer informalmente, eu posso vender para pessoas, mas, às vezes, tem empresas que podem querer me contratar. Só que as empresas contratam e para conseguir pagar, elas só podem fazer pagamento através de nota fiscal. Então, quando eu tenho um CNPJ, eu posso emitir uma nota fiscal e vender para empresas. Então, o número de clientes, o acesso a novos clientes que a pessoa pode ter, são muito bons, entendeu? Também tem algumas taxas, abrir o MEI é gratuito, que é muito diferente, tipo, de abrir uma empresa, sabe? Então, quando você se cadastra no MEI, você não tem que pagar nada. Às vezes fica aparecendo algumas coisas que você precisa pagar, mas são empresas que querem fazer tipo, abrir, quando na verdade está tudo muito, muito simples de ser realizado aqui através da página, né? Outros dos benefícios que a pessoa, obviamente, vocês sabem que a gente precisa declarar a nossa renda, né? Então, que a Receita, ela fica revisando quais são as nossas receitas e, portanto, precisamos falar de onde que elas vêm, né? Então, dependendo se você fala que tem um negócio, a sua renda é por conta de negócio, você precisa justificar e, portanto, também pagar imposto sobre a empresa. Só que quando a gente tem MEI, ele fica muito mais barato, essa tributação, né? Inclusive, os valores são fixos e mensais, entendeu? Não fica variando dependendo, por exemplo, uma porcentagem, dependendo de quanto que você faturou durante o mês. Ele, na verdade, é um valor fixo que vai depender muito do serviço ou atividade que você faz. Mas a faixa para serviços, acho que está uns R$ 80 por mês. Isso, se você, para abrir um MEI, você deve ter no máximo de faturamento bruto ao ano 81 mil. Então, isso dá mais ou menos uns 6.700 por mês. Então, se o seu negócio produz até esse valor de dinheiro, você se encaixa dentro do MEI. Portanto, pagaria só essa tributação mensal fixa. Você pode começar as atividades sem pedir algum tipo de alvará ou licença. A pessoa consegue emitir notas fiscais, o que eu falei, para conseguir também ter acesso aos clientes, né? Por isso aqui fala maior poder de negociação com fornecedores, podendo obter desconto para a pessoa jurídica, né? E também ele vai te dar acesso mais fácil a serviços financeiros. Por quê? Porque com o CNPJ, a pessoa pode abrir uma conta bancária,
de pessoa jurídica, pode ter maquininha de cartão, pode ter acesso ao crédito, e a créditos muito mais baratos em conta, com taxas de juros menores se comparados com pessoa física. Então, tem algumas linhas de crédito que são soldadas para a pessoa que tem CNPJ, com uma taxa de juros menor, né? E também que pode vender e prestar serviço para outras empresas e para o governo. Inclusive, tem uma partezinha aqui, não vou lembrar exatamente, mas dentro aqui do site, lá eles, dentro do governo, eles ficam lançando algumas convocatórias para contratar MEI, né? Então, por exemplo, eles precisam alguém para manutenção do ar-condicionado. Então, a pessoa pode se candidatar através da página com o CNPJ do MEI. Entendeu? Além de que, claramente, tem outras vantagens que pode ajudar na questão de previdência não, de segurança social, né? Então, ele vai te dar o acesso a... Deixa eu ver aqui. Não sei, que eu acho que aqui ele vai mostrar. Aqui, ó. Acho que aqui vai aparecer. Então, ó, além disso, de que, obviamente, para o negócio é muito bom, quem contribui para o MEI pode obter alguns benefícios. Por exemplo, auxílio maternidade, isso claramente quando a pessoa faz a contribuição durante um tempo, né? Então, ele tem uma carência. Então, por exemplo, a pessoa pode ter auxílio maternidade, se já fez uma contribuição de 10 meses, contribuição mensal, né? Então, supor, você já contribuiu 10 meses, e aí você ganha neném. Aí pode ter um auxílio maternidade, tem auxílio doença, que é para quem contribuiu no mínimo um ano, auxílio reclusão, então, por exemplo, se a pessoa vai para o presídio, né? Lá, os dependentes têm acesso a esse auxílio reclusão. Para isso, a pessoa teria que ter contribuído 24 meses, pode ter também pensão por morte, depois de 24 meses de contribuição mínima, aposentadoria por invalidez. Então, se tiver algum acidente, a pessoa já tiver pago 12 meses de contribuição mínima, aí já tem o acesso a essa aposentadoria por invalidez. E também a aposentadoria por idade depois de 180 meses de contribuição. Então, sabe que as pessoas que trabalham com o próprio negócio, como autônomo, normalmente eles não contribuem para a Previdência Social, né? Então, quando chega a velhice, não temos nada, não temos um valor de aposentadoria. Então, o MEI, ele também foi criado como para fazer parte desses benefícios, de que você contribua ao longo da sua vida, que pelo menos lá na frente você consiga ter uma aposentadoria por idade, ou também por invalidez, né? Então, são muitos dos benefícios que ter um MEI serve, né? E aí, obviamente, com os benefícios, vamos também ter as obrigações, que é justamente o que eu queria mostrar para vocês, duas das obrigações. A primeira e a mais importante, que é o pagamento da contribuição mensal, desse imposto. Quem vai pagar? Paga todo mês, independente se teve ou não faturamento. Então, muito importante, só para falar para os filhos, ou para as pessoas que vocês conheçam, ou vocês mesmos se tem MEI, é muito importante que faça esse pagamento mensal, tá bom? Até aqui alguma dúvida? E é obrigatório, se a pessoa se inscreve no MEI, né? É Uhum. obrigatório pagar todo mês, assim, sem falhar? Sim, sim, é super importante. Precisaria pagar, o valor é 80, acho que agora está em R$ 80. Também vai depender, tem outros que são um pouquinho mais baratinhos, acho que 75, mas na verdade vai ser pela atividade que você realiza. Ou, por exemplo, quem faz transporte de carga, ele fica um pouco mais caro, porque eles também têm uma receita maior, né? Mas sim, é importante que faça o pagamento mensal. Quem não faz o pagamento mensal, na verdade, ele só vai
acumulando e vai te cobrando multa. Então, por exemplo, se você vê que não está tendo as vendas, ou se... Mesmo assim, é bom porque, por exemplo, para alguém que não contribui para a aposentadoria, eu acho que é até um bom investimento, né? Mas se você vê que não faz sentido ter um MEI, não é só deixar de pagar, porque ele vai continuar lá te cobrando, né? O importante é que você, então, cancele o MEI, que dê a instrução do CNPJ para que ele não te cobre multa nem nada. Mais alguma pergunta? Não? Tá. Quando vocês, nessa página aqui do Gov, ele explica absolutamente tudo. Então, por exemplo, ele tem aqui para quem quer ser MEI e aqui para quem já é MEI, tá? Então, aqui, quando você clica em Quero Ser MEI, ele vai te explicar tudinho. E também, quando você já ele também vai te... Tudo é por aqui. Você pode fazer a atualização cadastral. Aqui você faz o pagamento dessa contribuição mensal. Você também pode programar para ele já debitar, fazer débito automático, né? Mas, enfim, e aqui, por isso que hoje a gente trouxe aqui, essa é uma das responsabilidades, e as outras seriam essas duas, que é fazer o relatório mensal e fazer a declaração anual de faturamento, tá bom? Então, eu queria explicar justamente essas duas. Já expliquei aqui o que pode ser, né? Aí vocês podem consultar na listinha. Mas aqui eu queria, então, falar um pouco sobre o relatório mensal de receitas brutas. Alguém já escutou? Alguém já faz? Não, Dos que tem MEI. não, deixa eu ver. Uhum. Hum, Eu volto. Deixa eu ver aqui que... Ai, tá. Eu acho que essa é uma das... Meu Deus. Eu estava vendo agora que perguntaram sobre os bolos. Eu esqueci. Deixa eu ver aqui, Boracho. Sobre a questão dos bolos, eu sei que pode, só não sei qual que é o nome da ocupação. Então, a gente precisaria dar uma olhadinha direitinho, sabe? Mas eu sei que pode sim. Uhum. Tá, então, bom, sobre o relatório mensal, ele está como obrigação prevista em lei, só que é muito comum as pessoas não fazer. Por quê? Porque ela não é necessário entregar mensalmente para alguém, ou anualmente para alguma uma instituição, sabe? Então, como não é obrigação entregar, muitas pessoas, a maioria, eu acho que a maioria, tipo 99,9% não faz. Porém, ele está previsto em lei. Então, por exemplo, se algum dia algum órgão vir para pedir ele, vocês deveriam entregar. E aí, se não entregarem, provavelmente vai levar alguma multa, alguma coisa, tá? Então, eu queria apresentar para vocês e mostrar o quão fácil que é e que, além de ser fácil de preencher, ele, na verdade, pode ajudar muito para cumprir com a segunda obrigação, que seria a declaração anual, que é essa declaração anual, ela sim precisa ser entregue todo ano até maio. Então, eu queria apresentar primeiro para vocês isso daqui, falando que é uma obrigação prevista em lei, você não precisa entregar mensalmente para alguém, mas se em algum momento algum órgão vir pedir preenchido, aí você precisaria apresentar, né? Então, é bom ir fazendo, além de que vai funcionar como uma forma de se organizar também financeiramente, organizar tudo que tem a ver com o negócio, né? Esses relatórios, mesmo você não tendo que entregar para alguém, você deve guardar ele nem no mínimo durante 5 anos, caso alguém, algum órgão venha pedir,
tá? O que é bom de preencher esse relatório mensal de receitas brutas, que eu já vou mostrar. Primeiro, ele vai te ajudar no controle financeiro, porque você vai ter mais clareza de quanto foram as suas receitas, o quanto que foram, talvez, as coisas que você precisou pagar, mas na verdade que vai ficar mais nas receitas. E isso vai te facilitar o preenchimento da declaração anual, que deve ser entregue todo ano, tá? Além de que vai te ajudar na questão da organização. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o relatório que eles pedem para você preencher. Eu já vou mostrar. Lá no site que eu mostrei, ele aparece como PDF. Então, vocês podem baixar ele no site mesmo. E preencher. Você pode imprimir, preencher com caneta e deixar com você, né? Ou também, eu criei aqui uma planilha. Ai, cadê? Aqui, ó. Eu criei a planilha só para mostrar para vocês quão fácil que é preencher, tá? E que a ideia seria, esse daqui eu vou compartilhar com vocês, vocês podem preencher ou na planilha, ou podem preencher também no arquivo, só vocês baixar o arquivo, imprimir e preencher. E aí, para quem já tem um MEI, né, como que ele funciona? É muito fácil, vai depender muito do seu negócio, né? Mas ele vai te perguntar aqui é o relatório mensal das receitas brutas, ele vai te perguntar o CNPJ, então aí você simplesmente escreve o CNPJ, coloca seu nome, que é um empreendedor individual, e aqui o período de apuração vai ser o período que você vai falar quanto que você recebeu. Então, vamos supor, você vai declarar quanto você recebeu de receitas entre 1º de julho até 31 de julho. Então, aí você escreveria aqui julho 1º até julho 31 de 2025. Aí você escreve, né? Pronto. E aí vai preencher, então. Ele tem aqui 3 espaços principais, mas você precisa só preencher o que se adapta ao seu negócio. Então, ele te pergunta aqui, receita bruta mensal. Quando ele perguntar sobre receita bruta, é quanto entrou, independente se você depois pagou algumas coisas com isso. Ele vai te perguntar sobre o quanto que você recebeu. Aí você preenche. E aqui ele fala, você pode preencher esse espaço aqui se você trabalha com revenda de mercadorias ou coisas de comércio. Então, supor, eu vendo maquiagem. Então, isso aqui seria uma revenda de mercadorias. E aqui, esse aqui é para se eu tivesse uma venda, se eu vendesse maquiagem, né? Aqui, receita bruta mensal de venda de produtos industrializados. Então, na verdade, são coisas que você faz, que você que cria, você que faz. E depois aqui vai ser para preencher para as pessoas que não têm produtos, mas sim que prestam algum tipo de serviço. Então, consultorias, ou, por exemplo, bombeiro hidráulico, todos eles vão ter que preencher só aqui. E aí, então, por exemplo, se sou vendo maquiagem, eu só preencho aqui e pronto. E aqui, em cada uma delas, ela vai me perguntar o quanto que eu vendi sem nota fiscal, porque o MEI, quando vende para pessoa física, para outras pessoas, ele não é obrigado a emitir nota fiscal. Então, aí você só preenche aqui quanto que você vendeu. Por isso que quando a gente falava sobre separar as contas, isso te ajuda muito aqui, porque lá você pega o extrato e você só preenche com o valor total de receitas que teve lá. Isso tudo para seu negócio, né? Então, vamos supor, eu vendi 3.500 para pessoa física. E aqui ele depois pergunta quanto que você vendeu, só que com emissão de nota fiscal. Por isso que ele fala documento fiscal emitido. Aqui, revenda de mercadorias por documento fiscal emitido. Então, aqui, se vocês venderam para alguma pessoa jurídica, aí vocês preencheriam quanto que foi o valor. E pronto. E aqui é só somar. Então, 3.500 mais 1.500, então dá 5.000. E pronto. Eu não vendi com nota fiscal. Então, beleza, deixa 100, e aí só bota 3.500. E assim seria preencher para todos.
se é o seu caso, né? Eu não vendo produtos ou mercadoria, eu só presto serviços. Então, e o total de serviços que deu lá no meu extrato, ou que eu sei que eu vendi, foram R$ 4.000, isso durante o mês. Aí eu coloco 4.000, daqui coloco 4.000. E pronto, é isso. Aqui vocês podem colocar o local, então Brasília, e a data que vocês preencheram o relatório. Então, vamos supor, 1º de agosto, se eu for fazer o de agora, né? E aqui, quando está impresso, aí vocês teriam que assinar, né? Se não, deixa assim, depois se pedirem, aí você assina. Por que que vai ser bom? Esse daqui eu coloquei mês 1, então você pode alterar o mês e depois só duplica. Isso se for na planilha, né? Agora, se for impresso, aí você só imprimir e imprimir vários, tipo 12 para o ano. E aí você vai anotando lá quanto que for. Dentro do formato PDF, aqui ele fala os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referentes ao período. Então, seria bom que vocês colocassem, se tiverem esses comprovantes, né? Tem que adicionar também nesse relatório. E também as notas fiscais relativas. Então, se você vendeu para alguma empresa seus bolos e você emitiu uma nota fiscal para receber o pagamento, aí você tem que colocar essa nota fiscal. Tudo isso aqui, eles fazem só para que você consiga se organizar mensalmente para que as suas contas estejam em dia, sabe? Então, E na verdade... vale para o imposto de renda? Oi? Vale para o imposto de renda também? Não, aqui seria para a pessoa, para o MEI, né? Só que o que acontece? Isso aqui vai servir depois para vocês terem clareza de quanto que receberam, porque isso depois vai ser usado para a declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, se você já tem tudo ajustadinho, tudo direitinho aqui, quando forem, se precisarem declarar o imposto de renda da pessoa física, aí você já tem tudo claro. Não precisa ir atrás de informação nenhuma, porque vocês já fizeram mensalmente, sabe? Mensalmente ou anual. Aqui vale dizer que sobre a questão, e aí já até começo a entrar no outro assunto, né? Que é justamente essa declaração anual simplificada para o microempreendedor individual. O que isso significa? Além desse relatório mensal, o relatório ele vai te ajudar a entender mês a mês o que aconteceu, quanto que você recebeu na sua empresa, né? Porque anualmente o MEI ele tem que fazer a declaração anual simplificada do MEI, que é essa sigla aqui, das NSMEI, né? Essa daí, todo microempreendedor tem que entregar para a Receita até o último dia de maio do ano seguinte. Então, por exemplo, eu abri meu MEI e comecei a fazer todas as minhas vendas, prestação de serviço esse ano, 2025. Então, eu vou preenchendo mensalmente aquele relatório, eu vou levando as contas de quanto que eu recebi, porque no ano que vem eu tenho até dia 31 de maio para entregar um relatório não, a declaração de quanto que eu recebi nesse ano de trabalho, né? Então, e essa declaração, ela é feita para a pessoa jurídica, para o MEI. Mas, além disso, se vocês se encaixam dentro daquele valor que é necessário para declarar o imposto de renda da pessoa física, aí seriam duas coisas diferentes, tá bom? Mas mesmo se você não declara na pessoa física e você tem bem, vai ter que declarar aqui. Então, se você tem bem, sempre vai ter que fazer essa declaração anual, tá bom? Independente se você não faz a pessoa física. Porque se não fizer, eles vão cobrar a multa, tá bom? E o que vai ser importante aqui? Para a pessoa que tem situação normal MEI, tem que ser, essa declaração tem que ser entregue até dia 31 de maio do ano seguinte. Então, por exemplo, agora esse ano 2025, foi entregue toda a declaração das vendas e receitas que o MEI teve ano passado, tá? E ela pode ser preenchida até o dia 31,
mas ela está disponível a partir de janeiro. 1º de janeiro já está disponível para preencher, tá bom? Aqui fala situação especial ou extinção. É quando a gente decide se fechar o MEI, ele vai ser extinto, né? Então, quando a pessoa fecha o MEI, vamos supor, eu já não quero agora junho, eu já decidi fechar meu MEI, já não preciso mais do CNPJ, já estou bem, não estou devendo nada, aí eu fecho meu MEI e eu preciso fazer essa declaração até o mês subsequente à data da extinção. Então, por exemplo, se eu fechar hoje, 28 de julho, eu precisaria, no máximo, fazer essa declaração em agosto, tá bom? Quem faz durante os 3 primeiros meses tem que esperar até junho para fazer, tá? Então, se você fechou entre janeiro, fevereiro e março, aí você espera até junho para fazer a declaração. Mas os outros meses, aí é só fazer até o último dia do mês subsequente à extinção, tá? Mas se você tá tudo normal, pode fazer durante esses primeiros 5 meses do ano para quem está em situação normal, tá? E aí parece super complicado, né? As siglas eu acho bem complicadinhas. Muito mesmo. Parece. Mas vocês vão ver que é super fácil. Muita informação. É muita informação, né? Pode perguntar. Mas é questão de prática, né? E vocês vão ver, eu estou tentando trazer aqui da maneira mais simples possível, né? Porque lá, quando a gente vai ler, tem um monte de coisas e informação que, às vezes, faz parecer mais difícil do que é. Mas, beleza. Quando, vamos supor, alguém abriu o MEI e eu vou vender todo esse ano. Eu já me programo para que entre janeiro do ano que vem até maio, eu vou fazer isso aqui. Fazer essa declaração, se vocês são organizadinhos com quanto que vocês recebem mensalmente, isso aqui demora 5 minutos para fazer. 3 minutos, eu acho. Até 3 minutos. É muito rápido. Por quê? Quando vocês entram no site, aí você só tem que informar aqui o CNPJ, que é o número de identificação do MEI, clica em continuar, e ele vai abrir essa janelinha aqui. E o que vai ser? Ele fala, são 3 passos, na verdade são 2 passos. Aqui você vai clicar no ano calendário. Então, por exemplo, vamos supor esse ano, eu fiz ano 2024, então aqui ele vai aparecer ano 2024. Tipo de declaração, vai ser o normal, a ordinária, porque meu mês está aberto, está tudo em dia, na verdade, porque ele ainda está ativo, né? Então, eu vou colocar aqui ordinário. Agora, se eu for declarar que quando eu fechar o mês, aí é só mudar para exclusão, tá? Que aqui, na verdade, quando ele vai identificar que você já fechou o CNPJ, então ele vai aparecer aqui em situação especial, ele já vai falar extinção, tá bom? Mas, enfim, aqui você só clica o ano que você quer declarar e dá continuar. A única coisa, clicar aqui no ano que vai declarar, tipo de declaração anormal, original e continuar. Clicando em continuar, aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, ele vai falar, né? Qual que você precisa declarar. Se você está devendo declarações passadas, ele vai te pedir para você preencher primeiro elas, para ele depois liberar a do ano que você quer declarar, tá bom? Mas então aqui ele vai falar declarar. E quando você clica em continuar, ele vai abrir o segundo passo. E esse segundo passo, aí você só tem que preencher o quanto que você já recebeu. Então, tá vendo aqui? Receita de comércio e indústria. Isso aqui seria o total do ano. Por isso que aquele relatório mensal vai ajudar muito, porque se você já preencheu quanto que você recebeu mês a mês, aí você soma o total dos 12 meses. E aí, vem aqui e só coloca esse valor. Então, por exemplo, se eu vendia as minhas maquiagens e no ano deu 40 mil, que eu ganhava 4 mil todo mês, aqui eu coloco 40 mil. Ou se eu não vendo produto, se eu vendo só serviços, aqui eu coloco zero e aqui eu coloco o total de recebimentos que eu tive ao longo do ano com meus serviços. E pronto, ele já, colocando aqui o valor, ele já automaticamente vai preencher aqui. Então, e aí vai clicar em continuar,
e beleza. E ele aqui, depois sozinho, ele vai aparecer todas se chama apuração. E vai falar tudo que você já pagou de imposto mensal, sabe? Então, por quê? Porque ele simplesmente vai tirar das receitas esse custo da empresa, tá? Então, ele vai tirar esse custo aqui de quanto que você já pagou de contribuição por mês. Se faltar alguma, ele vai te falar, mas se não faltar nenhuma, ele só vai contar aí o quanto que... Na verdade, aqui vai aparecer só o que você já pagou. Por exemplo, aqui, nesse exemplo, esse aqui é de 2020, né? Ele pagou tudo certinho, as 12 taxas ao longo do ano, então aqui aparece esse resumo. Então, aqui a pessoa não tem que preencher nada e só dá em transmitir. E pronto. Aí ele já vai falar a declaração transmitida com sucesso. Aí você tem que baixar o recibo de entrega. Se esqueceu, aí depois você só puxa pelo aplicativo, né? Mas é isso. Então, tipo assim, só para confirmar, é simplesmente colocar CNPJ, clicar no ano que você quer fazer a declaração, colocar tipo de declaração ordinária, continuar, preencher o valor total, continuar, transmitir e pronto. Por isso que eu falo que quando a gente preenche aquele relatório, isso aqui você faz até 2 minutos, 3 minutinhos. É bem rápido. Agora, se vocês não fizerem, aí que vai ter que pagar multa, depois você vai ter que ir preencher, só que já com a multa. Então, por isso que é bom só ficar atento. Eu sei que às vezes a gente pensa que é muito complicado, que é muito difícil, mas na verdade é só ser organizado. Porque se você é organizado e vai levando as continhas de quanto que você já recebeu por mês, no final você vai colocar lá quanto que foi. Agora, quem não teve vendas, mas o mês teve ativo ao longo do ano, mesmo assim a pessoa tem que preencher. Aí é só preencher com zero. Zero em todo lugar e pronto. Pagar, né? E pagar. A declaração ela não paga, né? Mas o que tem que fazer é pagar mensalmente aquele imposto, né? A taxinha do MEI, tá bom? Até que alguma pergunta? Pareceu muito difícil? Como contribuição no INSS não vale, né? Poderia valer. Sim, ele vale. Ele vale. Vale? Mesmo com esse valor que paga por mês? Mesmo esse valor. Aí, obviamente, você estaria contribuindo sobre o salário mínimo, né? Mas, então, ele é muito positivo, por exemplo, por isso que eu acho que é bom, porque se você é autônomo e não tem previsão de aposentadoria, é um valor bastante junto se você quiser participar, né? Além de que te abre muitas portas e tudo mais, tá bom? Mas a pessoa fica mais segura também, né? Fica mais segura, exatamente. Então, é isso. Eu só queria trazer essa informação, mas só adicional, tá? Não precisa se preocupar por enquanto com isso. Ou, na verdade, é só para complementar. Quando a gente abre o MEI, ele tem um limite de faturamento, que é 81 mil por ano. Quando a pessoa passa esse valor, ela vai ter, a gente chama de que desenquadra do MEI, né? Então, ele teria que, se passar dos 81 mil, ele vai ter até uma margem de 20%, que dá 97 mil, de faturamento. Se passar esse valor, aí a pessoa já vai ser desenquadrada do MEI e vai ter que passar para uma microempresa, tá? Aí os impostos que vai pagar, obviamente, já são maiores, acho que a partir de 6% e tal. Mas esse aqui é só para que vocês fiquem de atentos, né? De que o importante seria não passar esse valor dos 81 mil. Agora, se quando vocês estiverem preenchendo a declaração, percebem que passou dos 81, o que, na verdade, é 85, não, 81. O que ele vai fazer? Ele vai automaticamente
calcular dentro do sistema, né? Aqui ele, nesse exemplo, ele colocou que a pessoa, o MEI recebeu 85 mil ao longo do ano inteiro. Então, ele automaticamente vai fazer a continha de quanto que passou do limite de 81 mil. Então, nesse exemplo aqui, a pessoa passou 4 mil do limite permitido para o MEI. E aí, o que ele vai fazer é calcular quanto que deveria de imposto adicional. Porque aí, como passou o limite, aí ele vai te cobrar o imposto também proporcional ao valor que você passou. E aí ele já vai, o que ele vai fazer é, ele vai falar o quanto que você passou, quanto pagaria de imposto, e aí ele vai emitir um boleto para você pagar. E pronto, aí você pagando, já fica bem. Só que aí depois, eu não vou entrar muito nesse assunto agora, mas dentro lá da página, ele vai explicar direitinho todo o procedimento que você tem que fazer se você desenquadrou do valor, tá? Então, a única coisa é ficar atento a se ao longo do ano você passou desse valor de 81 mil. Porque se passou, aí você vai ter que pagar um valor adicional, né? Lembrando que para passar esse cálculo de 81 mil, isso eles calculam mais ou menos como se você ganhasse por mês mais de R$ 6.700, tá bom? Então, se não é seu caso, não precisa se preocupar por isso por enquanto, tá? E se passou, aí eu acho que a gente precisa ficar feliz, porque significa que o seu negócio está crescendo, que você está conseguindo tirar bom dinheirinho do negócio, né? Uhum. Então é isso. Aí ele vai te. Por isso que aqui ele fala, né? Aqui ele fala pagar online, emitir a guia, né? Para você pagar esse imposto extra. E aí pronto, ele vai te dar o recibo e vai te dar falar da obrigação que você precisa pagar, tá bom? Beleza. Vocês têm mais alguma dúvida, comentário? Não, tá ok. Tá ok? Beleza. Então, assim, o mais importante de tudo seria não ter medo, porque essas coisinhas vocês fazem. O relatório mensal vocês conseguem fazer bem rapidinho por mês, 10 minutinhos, você pega quanto que já vendeu ao longo do mês, anota aí na sua planilha, e depois, no ano seguinte, aí você só usa esse valor, o total dessas receitas, e envia a declaração. São 3 passos sencillos: preencher o CNPJ, preencher o ano que você está declarando, e preencher o valor total das receitas, que aí ele já te manda o recibo. E aí, de novo, é importante que vocês façam, porque essa informação, se vocês forem obrigados a declarar renda da pessoa física, aí você já tem essa informação que precisa levar para lá, para a pessoa física, como rendimentos de PJ, né? Agora, se não são obrigados a fazer lá na pessoa física, mesmo assim precisam fazer na pessoa jurídica, tá bom? Ok. Alguma dúvida? Vocês sabiam? Já fazem? Pelo que eu noto, assim, as pessoas mais humildes não conhecem nem e-mail, né? Porque eles não Isso, entendem. E só as mais isso. humildes que vendem Não, camelô, essas coisas, eles são isso, leigos, né? Aí, isso. coitados, Uhum. fica É, descoberto lá, né, na vida, na isso. verdade. O bom que vão ter a Gláucia, que pode falar, você já tem MEI, pode abrir, tem benefícios, não é? É verdade. Tem Tem que, muitas, come- muitas ocupações, tem muitas tem que começar a ocupações. vender primeiro para depois a gente ver. Agora você mesmo, né? Com certeza. Mas, por exemplo, se vocês têm familiares, se tem pessoas que trabalham como autônomas, que nem contribuem para a previdência privada, nem nada disso, eu acho bom compartilhar essas informações, sabe? De que através do MEI tem várias oportunidades, possibilidades, tanto de segurança social, quanto também de acesso à oportunidade de negócio, né? Dependendo de qual que o negócio que cada um tem, tá bom? Perguntas? Não? Conheço minha cabeleireira que ela é meio, ela fala que É tem. cabeleireira? É, Cabeleireira tem.
cabeleireira Ela aparece falou lá que não dentro das tem. ocupações. Eu sou MEI, Tu é MEI, né? sim. Tu faz a declaração Faço anual de pessoa anual física, anual de pessoa física e também do MEI. do MEI, né? Ah, Uhum. ótimo. É fácil, né? Facinho. É, Então, teve uma pessoa aí que falou que o filho dela era MEI, mas não sabia como mexer. Então, ele está devendo lá, porque se ele tem provavelmente. É, que ficar alerta, isso. né? Aí é bom que a pessoa entre no site para que possa olhar quais coisas estão faltando, né? Porque Porque provavelmente talvez abril deve ter lá o governo não talvez uma perdoa nem a dívida até. vírgula. Não Sim. sabe, né? Aham. É isso, gente. Tá bom. Então, se não temos mais dúvidas, a gente pode ir embora. Tá bom, então acho que é isso, queridos. Um abraço para todos, Um muito abraço, obrigada pela obrigada, boa noite participação para todos. e até semana.